Bom dia. Vivemos tempos bastante conturbados, internamente a nível político, mas mais a nível externo, com aquilo que aconteceu em Paris. E será difícil dizer que, apesar de não... É verdade que estamos longe, mas será difícil que alguém não se sinta afetado pelos acontecimentos recentes em Paris. Parte da família da Vera está em Paris, está em França, não em Paris, mas em França. Hoje em dia, com o mundo globalizado, a nossa proximidade é muito maior do que aquela que nós possamos imaginar. E é muito provável que o povo parisiense e o povo francês se vá unir mais diante da fragilidade e da dificuldade. Obrigado. Quem estava a dormir já acordou. De facto, como eu estava a dizer, é muito provável que o povo parisiense e o povo francês se possam unir mais, e Paris, como capital que é natural que seja um pouco mais individualista. Na verdade, segundo os relatos das pessoas que conhecem parisienses, e os próprios parisienses admitem que são bastante individualistas, mas diante desta adversidade, diante da morte de pessoas, é muito natural e aliás já aconteceu, é muito natural que as pessoas se abram um bocadinho mais para o sentido de comunidade. É provável, inclusivamente, que possam ultrapassar um bocadinho o seu individualismo. E é disso que eu venho aqui falar hoje. É que se nós estamos aqui reunidos, é porque alguém teve de morrer para que nós pudéssemos ser uma comunidade. E a nossa comunidade não é uma comunidade qualquer, é uma comunidade espiritual. Também a comunidade de fé é ela feita através de um sofrimento. Porque parece que o sofrimento tem esta característica de nos unir. Quando ele não nos esmaga, não é? Quando ele não nos esmaga e não nos destrói. Mas a nossa comunidade foi feita porque, segundo a nossa fé, Deus decidiu que nós valíamos tanto a pena que encarnou em Jesus Cristo, encarnou através de Jesus Cristo, melhor dizendo, e tornou-se homem para habitar connosco, tendo como final da sua vida a morte na cruz. E então, através desse sofrimento, através dessa morte, nós hoje somos comunidade. E é esse o tema que aqui vos trago. Comunidade espiritual. Não é uma comunidade que se une a partir de uma vontade própria, nossa, através de para superar uma breve dificuldade ou uma circunstância meramente provisória. Não, tem a ver que um Deus que se dá por nós. E é por causa dele, não por causa de um desejo nosso, mas é por causa dele que nós somos hoje comunidade. E, de facto, a fé cristã não pode ser vivida sem comunidade. Não é possível. E é isso hoje que nós vamos ver aqui. Obrigado, Jane, pela leitura. E este texto que hoje vos proponho é um texto, como é natural, no final de uma carta, e podemos abrir novamente em Colossenses, que foi o texto que a Jane leu, Colossenses, capítulo 4. E é um texto que, como final de uma carta, normalmente nós não damos muita atenção aos finais da carta, ou das cartas. É natural, porque de facto são finais de uma carta. Seria a mesma coisa que nós estávamos a falar de um final de um e-mail. Às vezes dizemos palavras de circunstância. Não é o caso aqui. Paulo dá-nos uma visão muito interessante acerca da comunidade que estava à sua volta. E porque o Novo Testamento está carregado de cartas de Paulo, a maior parte do Novo Testamento são cartas de Paulo, e temos acesso a um Paulo que está sempre a falar de teologia, muitas vezes temos esta ideia de um Paulo um pouco só, um pouco isolado, mas que não era o caso. Houve uma vez, já tivemos uma pessoa aqui que pregou sobre o final da carta aos Romanos, onde se percebeu exatamente isso, e agora eu sugiro-vos nós olharmos para o final da carta aos Colossenses.
E eu vou ler mais uma vez, até ao versículo 9, de 7 a 9. E depois vamos lendo à medida que nós formos seguindo. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o por aqui ocorre. Ainda no versículo 10. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei. Vamos parar agora por aqui. Nós vemos que nesta situação Paulo estava preso, uma situação bastante difícil. Se hoje estar preso é muito complicado e depende também dos locais onde nós vivemos. Ainda no outro dia vi uma reportagem acerca das prisões no Brasil, algumas delas em situação de ruptura, quer dizer, para lá da situação de ruptura. Em Portugal nós começamos a ter exatamente o mesmo problema. Portanto, ainda em pleno século XXI, nos países chamados ocidentais, estar preso é complicado. Imaginem naquele tempo. Estar preso é de facto sempre uma situação complicada. Nem que seja porque estar preso significa exatamente ficar numa situação que a maioria das pessoas não está. É essa a situação de prisão. O aprisionado tem de sentir que já não faz parte da sociedade. É uma situação onde revela a nossa fragilidade, onde revela a nossa vulnerabilidade. Uma situação onde deixamos de poder assumir a nossa identidade que mais gostamos, o nosso alter ego, porque nos retiram as opções de liberdade e de individualidade que nos fazem muitas vezes sustentar um alter ego, que na prática não corresponde à realidade, mas que existe. Na prisão nós somos confrontados com o eu real. E assim Paulo estava preso. E não estava sozinho. Estava com outros que pertenciam à sua comunidade. Este talvez seja um dos problemas principais quando nós falamos de comunidade espiritual em pleno século XXI numa sociedade ocidental. A Reforma Protestante teve coisas muito boas. Uma delas foi voltar-nos a focar nas Escrituras, onde antigamente não havia o acesso. Inclusivamente por causa disso, não sei se vocês sabem, mas não é por acaso que os países do norte da Europa começaram a incentivar a escola primária muito antes dos países do sul. Isto teve a ver com uma visão cristã própria dos protestantes, onde cada pessoa deveria ter o direito de ler as Escrituras, mas por isso era preciso saber ler e escrever, não é? E tudo isso tem a ver com essa herança protestante que o norte da Europa tem, pelo menos o norte da Europa. Mas o protestantismo também teve alguns outros problemas, precisamente porque qualquer pessoa pode ler a Escritura. Isso levou-nos, mais tarde, a um certo individualismo. E principalmente numa sociedade que começou-se a afastar um bocadinho da crença em Deus, ficou apenas o individualismo. Quando este individualismo estava ao mesmo nível da crença séria em Deus, digamos que ele nunca foi demasiado exagerado. Estava contido, estava no seu lugar certo. Mas numa sociedade que começa, de facto, a abandonar a fé em Deus, o que apenas fica é o exacerbado individualismo. E hoje estou aqui diante de vocês para confessar uma coisa que daqueles que estão mais próximos de mim já sabem. Eu sou muito individualista. E isto não é retórica aqui para a pregação. Eu sou muito individualista. Só há bem poucos anos é que eu comecei a tentar lutar contra o meu individualismo. Há bem poucos anos. Através de algo intencional, com algumas pessoas que eu caminho, com alguns irmãos na fé, algumas das pessoas aqui desta comunidade, desta igreja. Mas até lá tenho de reconhecer o meu profundo individualismo. E há uma coisa que eu entendi. Eu fui educado numa família que não era cristã, mas ouvi o Evangelho desde os meus 3 anos de idade. E se eu estou a dizer que há bem poucos anos é que eu comecei a caminhada contra o meu individualismo exacerbado, é porque quer dizer que eu ouvi o Evangelho durante, desculpem a expressão, uma carrada de anos e eu não me apercebia que eu era profundamente individualista. É possível. A sociedade à nossa volta impõe os nossos valores de tal maneira
na nossa mente que nós nem percebemos como é que estamos. Eu costumo usar uma expressão e uma imagem que é em relação a muitas áreas, e se calhar vocês já me ouviram usar aqui esta, e acho que da última vez que preguei também usei, desculpem se estiver a repetir, é como é que vocês explicam a um peixe, se vocês pudessem falar com ele, o que é estar molhado. Imaginem que vocês poderiam falar com um peixe e de repente vocês falavam molhado e o peixe dizia, molhado, o que é isso? E como é que vocês explicavam a um peixe o que é estar molhado? É que o peixe tem um problema. Ele nasceu molhado, ele vive molhado, ele não sabe sequer o que é não estar molhado. Como é que vocês explicam a um peixe o que é estar molhado? Não conseguem. A única forma do peixe perceber o que é estar molhado, vocês sabem qual é? É sair fora d'água. É ter um choque e de repente perceber outra realidade a qual ele não tem andado a viver aquele tempo todo. E posso dizer que apesar de eu ter ouvido o Evangelho há tantos anos, como vos disse desde os meus 3 anos de idade, apesar de não ter tido uma educação cristã, eu via o Evangelho aos domingos, mas depois chegava a casa e tinha uma educação completamente diferente e em alguns casos até oposta mesmo à fé cristã. Mas apesar de eu ter ouvido o Evangelho durante tanto tempo, eu só há bem pouco tempo é que reconheci o meu terrível individualismo, a minha tendência para tomar decisões sozinho, sem ouvir a minha comunidade de fé, sem ouvir as pessoas que caminham à minha volta, a minha tendência para guardar tudo para mim, a minha tendência para, de facto, não levar a sério o que é uma comunidade. E esse talvez seja um dos problemas que lá está. Eu sou filho da minha geração, eu sou consequência da minha geração, e nesta geração que os sociólogos chamam-lhe pós-moderna, apesar de já estarmos a fazer uma transição também, nesta geração pós-moderna, houve algo que nós adquirimos em relação, por exemplo, ao século XVIII, ao século XIX, que é muito bom, que foi um anelo pela comunidade. Hoje em dia, as pessoas até aos 35 anos, eu já tenho mais, mas pronto, 35 anos pelo menos, as pessoas querem ter amigos, as pessoas querem ter comunidade. As pessoas querem ter comunidade. Todavia, essa comunidade que eles querem ter, e o Facebook talvez seja um exemplo disso, essa comunidade que eles querem ter é uma comunidade, ou que eu quero ter, é uma comunidade que só de uma via, em que eu recebo algo, mas não quero dar. Eu recebo, mas não quero dar. E mais uma vez, passados estes anos todos, finalmente descobri que eu era exatamente assim. Exatamente assim. O que isto tem a ver com a prisão de Paulo? É que, perante estes amigos que Paulo tinha, e que os nomes deles estão aqui atrás de mim, e na prisão, Paulo estava exposto. E talvez seja essa uma das características da comunidade espiritual que nós, em relação à qual nós mais fugimos, é o estar exposto. Estar exposto. Na prisão, Paulo não poderia estar exposto. Nem Aristarco podia estar exposto. Nem Marcos poderia estar exposto. E eu gostava de fazer um pequeno exercício com vocês aqui. E desculpem, vocês vão ter que se levantar. Aqueles que quiserem e os que puderem. Entre amizade, namoro e casamento, entre amizade, namoro e casamento, eu gostava que se pudessem levantar aqueles que acham que é na amizade que há mais intimidade. Intimidade do que os outros. Entre amizade, namoro e casamento, gostava que vocês pudessem levantar os que acham que na amizade, em comparação com o namoro e o casamento, é onde está mais intimidade e mais profundidade. Pode ser. Em relação aos outros. No namoro, quem é que acha que há mais intimidade e profundidade no namoro do que na amizade e no casamento? E no casamento? Quem acha que é no casamento? Eu gostava agora de fazer o outro exercício, que é o seguinte. Eu gostava de vos perguntar onde é que há mais problemas. Onde é que há mais problemas? Quem acha que há mais problemas na amizade?
Ui, temos aqui problemas sérios da amizade. Quem acha que há mais problemas no namoro? E quem acha que há mais problemas no casamento? Este é o dilema da comunidade espiritual. Este é o dilema da comunidade espiritual. Nós, de facto, nós queremos essa comunidade. E esta nova geração, esta chamada geração pós-moderna, quer de facto comunidade. Não é, de um certo sentido, ela é até menos individualista do que a geração dos seus avós. Até num certo sentido. Mas há um problema em estarmos próximos uns dos outros. O filósofo João Paulo Sartre dizia que o inferno são os outros. O que é o inferno? São os outros. O inferno são os outros. Às vezes é mais fácil amar um animal do que um ser humano. Às vezes é mais fácil nós termos amor. Às vezes é mais fácil eu ter amor pelos cães da quinta do meu pai, ou especialmente por uma cadela, às vezes do que por mim próprio. Às vezes do que por mim próprio. Sim, diga. Não, mais conheço os homens, mais gosto dos cães. É verdade, é verdade. Comunidade implica aproximação. Comunidade implica intimidade. Comunidade implica a exposição e vulnerabilidade. E podemos ver aqui um bocadinho nestes homens que rodeavam Paulo. Eu gostava de chamar a atenção para o segundo nome que aparece expresso aqui neste texto. No versículo 9, diz o seguinte: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Quem é este Onésimo? Quem é este Onésimo? Se vocês abrirem um bocadinho mais, não, bem mais do que isso. Vocês abrirem lá mais à frente, na carta de Filemon, a carta mais curta do apóstolo Paulo. Uma carta que se podia ler em 5 minutos. Carta mais curta do apóstolo Paulo. 5 minutos, até menos. Carta de Filemon. E vocês vão reparar que este Onésimo é um escravo. Era o escravo que pertencia a Filemon. No Império Romano, toda a economia estava baseada em escravos. Era uma cultura esclavagista. Era uma economia esclavagista. Sem escravos, a economia romana, o Império Romano, não subsistia. Em algumas cidades poderiam haver mais escravos do que pessoas livres. Aliás, haveriam sempre mais escravos do que pessoas livres. Filemon é um cristão, conhecido de Paulo. E quando Paulo está na prisão, aliás, quando Paulo está a escrever a carta aos Colossenses, que nós lemos há pouco, ele encontra Onésimo. E Onésimo ouve pela primeira vez o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho, ele converte-se. Eu imagino que a conversa entre Onésimo e Paulo deva ter sido: então de onde é que tu és? Imagines, não está na Bíblia. Então de onde é que tu és? E tal, sou dali daquela. Sim, já passei por lá. Também há lá uma comunidade de cristãos. Sim, tal. Então, mas como é que vais esperar aqui? Como é que vais esperar aqui? E Onésimo tem que lhe dizer a verdade ou não lhe diz a verdade? Mas Onésimo vai lhe dizer a verdade. Sabem qual era a verdade de Onésimo? Ele era um escravo fugido. Ele era um escravo fugido. Provavelmente era por causa disso é que eles o tinham prendido. Um escravo fugido no Império Romano, é difícil para nós entendermos isto hoje, mas um escravo fugido no Império Romano era a coisa mais execrável para a mentalidade romana. Os romanos tinham uma mentalidade que nós hoje acharemos muito curiosa, que é: se eu sou livre, é porque na minha natureza eu nasci para ser livre. Se o outro é escravo, é porque na sua natureza ele nasceu para ser escravo. Esta era a mentalidade romana. Dava muito jeito aos livres. Dava muito jeito àqueles que eram livres. Quando os romanos conquistavam um povo e faziam boa parte da população
seus escravos, eles diziam, como nós os conquistamos, quer dizer que este povo, por natureza, está na sua natureza ser conquistado. E nós, como os conquistamos, está na nossa natureza ser os conquistadores. Esta era a mentalidade romana. Então, para um romano, qual era a pior coisa que podia acontecer? A pior coisa que podia acontecer era um escravo suicidar-se ou fugir. Porque para um romano, o escravo estava a fugir da sua natureza. Estava a negar a sua natureza. Porque para o romano, o escravo da sua natureza era para ser escravo mesmo. Então, se ele fugisse ou se suicidasse, era a coisa mais hedionda e mais horrorosa para a mentalidade romana. Onésimo fugiu. E vamos olhar aqui para a carta de Filemão. Perante a pergunta que Paulo com certeza terá feito a Filemão: quem és tu? Como é que vieste aqui parar esta prisão? E quando ele no fundo lhe disse: olha, eu fugi, então fugiste de onde? Da casa de Filemão. Paulo deve ter dito: Filemão? Mas eu conheço Filemão. Filemão é uma pessoa com as quais eu tenho algum relacionamento. Temos um grande apreço um pelo outro. Então, mas tu fugiste da casa de Filemão? Sim. Filemão também é cristão. Também se converteu. Então, aqui a primeira coisa que acontece é Onésimo. Onésimo diz a verdade a Paulo. Mas porque comunidade implica esta vulnerabilidade, e diante da vulnerabilidade, nós nunca sabemos se é ser vulnerável. Nós não temos propriamente a vida toda nas nossas mãos. Nós é que tentamos ter, nós sabemos que não temos a vida toda nas nossas mãos, mas o individualismo, esta sociedade que nós temos hoje é que nos faz crer que nós temos a vida nas nossas mãos. E fingimos que temos a vida nas nossas mãos. Mas então, perante essa situação, Paulo vai pedir uma coisa ao Onésimo, que eu gostava que vocês ficassem na pele do Onésimo. Paulo vai dizer: eu vou escrever uma carta a Filemão, que é esta carta que está aqui. Vou escrever uma carta a Filemão e eu vou-te reencaminhar para Filemão. E podemos ver na carta a Filemão. Abram lá a carta a Filemão. E diz o seguinte, no versículo 12. Filemão, no versículo 12. Isto é Paulo a escrever ao Filemão, que era dono do escravo Onésimo. Eu te envio de volta, em pessoa, ele está a falar de Onésimo. Vamos ler a partir do 10. Vamos ler a partir do 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, filho no sentido espiritual, que gerei entre algemas. Ou seja, Onésimo conheceu o Evangelho quando Paulo estava preso, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quer dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. E agora reparem, curioso como é que são as comunidades. E vou parar aqui, vou ler, reparem o que é que Paulo vai pedir agora, não a Onésimo. Paulo pede a Onésimo para retornar a Filemão, mas agora Paulo vai pedir outra coisa a Filemão. Isto também vai custar a Filemão. Como vocês perceberam, Onésimo disse a verdade a Paulo, o que é que ele tinha feito, algo que era horrível para a cultura, de então, da cultura romana. Paulo, a seguir, diz a Onésimo, olha, deves voltar para Filemão, mas a seguir Filemão também vai ter que fazer uma coisa que lhe vai custar bastante. Isto se Filemão quiser efetivamente fazer parte de uma comunidade espiritual. E diz o seguinte, já no versículo 16, e agora reparem, ele diz no versículo 15, a fim de que o recebas para sempre, e agora no versículo 16, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Eu não sei o que era pior. Se era Onésimo aceitar voltar para Filemão e arriscar-se a levar um castigo. Naquele tempo os escravos eram mortos pelos seus senhores. Claro que isso estava proibido aos cristãos. Mas aquilo que Paulo também pede a Filemão, camba. Ele está a dizer para que aquele escravo fugido seja recebido como irmão na fé. O que é que terá sido pior? Não sei. Tendo em conta a mentalidade romana, não sei. Mas é isto que implica fazer parte de uma comunidade. Vamos voltar a Colossenses.
Aristarco, versículo 10. Vamos ler. Saúde-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Aristarco era natural de Tessalónica e tinha sido companheiro de Paulo em algumas das viagens de Paulo, e por isso é que estava preso agora. Mas e Marcos? Quem era este Marcos que o versículo 10 menciona? Quem é este Marcos? Marcos é simplesmente o companheiro de Paulo e de Barnabé nos inícios do ministério de Paulo, mas que originou a primeira grande discussão entre dois grandes nomes do cristianismo, Paulo e Barnabé. Paulo queria ir para um lado com o Barnabé, mas Barnabé queria levar Marcos. O problema é que, e podemos, só por uma questão de tempo eu não vou lá a Atos, podem depois ver isso, mas o problema é que Marcos, pelos vistos, tinha andado fugido, num outro sentido, de algumas das viagens de Paulo. Não sabemos o que é que se passou. Terá Marcos tido medo de viajar com Paulo, tendo em conta que Paulo às vezes fazia coisas assim um bocado loucas, no sentido de colocar a sua vida em risco? Não se sabe. O que é certo é que Paulo recusou levar Marcos. Recusou, disse, não vamos levar Marcos. E um ministério que era feito por entre duas pessoas, que era Paulo e Barnabé, pela primeira vez se dividiu. Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. E a razão desta divisão foi uma disputa acerca de Marcos. Mas reparem que é curioso. Marcos está agora aqui no final da vida de Marcos, onde Paulo está preso. Também nós não sabemos o que é que se passou. Mas alguma coisa aconteceu. E Marcos voltou a ser reintegrado como uma das pessoas que faziam parte do ministério de Paulo. Quanta fragilidade há aqui. Muita fragilidade. Agora já não é uma fragilidade em relação a uma outra pessoa. Já tem a ver com o próprio Paulo. Porque esta tinha sido a razão da disputa. E, no entanto, Marcos estava novamente ali e agora, reparem, estava preso com Paulo. Preso com Paulo. E claro, como diz aqui, Marcos, primo de Barnabé. Desculpem, Aristarco já estava preso. Marcos não, provavelmente não, porque ele assim diz, se for ter convosco, acolhei. Aristarco sim. Mas Marcos estava ali na prisão. E apesar desta disputa, foi acolhido na mesma. De alguma forma, Paulo teve de perdoar Marcos. E de alguma forma, Marcos teve que se dar esse perdão. Esta é a vivência real em comunidade. Esta é a vivência real em comunidade. Depois a seguir o versículo 11. Jesus, conhecido por justo. Por acaso eu não o coloquei aqui. Há aqui dois nomes que faltam, que estão nestes textos. Acabei por não os imprimir. Mas Jesus, este Jesus, não é o Jesus Cristo, é um outro Jesus. O nome de Jesus era muito comum naquele tempo. Este Jesus, conhecido por justo, nós não temos mais nenhuma informação acerca dele. Ele aparece aqui, nesta carta. Depois diz, mas seria judeu, como também o próprio texto indica, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, é o que diz Paulo. Depois a seguir ele fala daqueles que não são os judeus. E diz no versículo 12, saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo. Epáfras seria da cidade de Colossos, ao qual Paulo estava a escrever esta carta aos Colossenses. O qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Quem era este Epáfras? Paulo revela aqui que Epáfras, e diz ainda no versículo 13, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras era alguém que estava muito preocupado com a sua comunidade, mas muito preocupado com a sua comunidade. Tanto que Epáfras foi ter com Paulo, e esta carta que Paulo escreve aos Colossenses tem a ver com a ida de Epáfras até à prisão. Porque Paulo estava tão preocupado com a comunidade que pensou, eu tenho que ir ter com Paulo para pedir conselho. Tal como Paulo diz a carta aos Romanos, no capítulo 12, ser comunidade também é chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É sair um bocadinho da nossa individualidade. Mas chorar com os que choram implica duas coisas. Implica partilhar do seu sofrimento, mas implica também partilhar dos seus erros.
Epáfras, quando Paulo diz aqui de Epáfras que dele dá testemunho que muito se preocupa pelos crentes em Colossos, não era porque os crentes em Colossos estavam a ser perseguidos. É porque os crentes em Colossos estavam a fazer a geneira. Chorar com os que choram é muito mais do que nos dá palmadinhas nas costas. Muito mais do que isso. E claro, fazer parte de uma comunidade implica também este tipo de separações, implica também nessa tal vulnerabilidade, implica também nós não sabemos efetivamente qual vai ser o nosso futuro enquanto corpo. Eu não sei se eu vou continuar a fazer esta caminhada de fé com as pessoas que me acompanham atualmente. Não sei. Não sei se eu vou fazer a caminhada de fé com as pessoas que eu estou a acompanhar atualmente. Não sei. Eu não sei qual vai ser o futuro. E também, no tempo de Paulo, também Paulo não sabia o futuro dos seus companheiros. No versículo 14, porque é que eu vos estou a dizer isto? No versículo 14 ele diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Lucas, vemos pelos Atos dos Apóstolos, tendo sido Lucas provavelmente o escritor de Atos dos Apóstolos, que Lucas foi uma das pessoas que acompanhou Paulo ao longo de uma boa parte da sua caminhada. Uma pessoa muito importante. Provavelmente escreveu o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. Lucas. E acompanhou Paulo. E Demas? Quem é Demas? Demas era também um dos companheiros. Na carta a Filemon, não precisam de abrir, na carta a Filemon, Demas é mencionado. Lá no final, quer dizer, ele continuava a ser companheiro, diz na carta a Filemon, no versículo 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, e Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas continuava a ser companheiro de Paulo, quando ele escreveu a carta a Filemon. Mas agora peço-vos que vocês possam abrir em 2 Timóteo. E na parte final de 2 Timóteo diz o seguinte. Segundo Timóteo, capítulo 4, o último capítulo desta carta, no versículo 9 e 10. Versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E agora reparem o que Paulo diz. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Isso foi para Tessalónica. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Isso foi para Tessalónica. Eu não quero entrar em questões complicadas, teológicas, como calvinismo e arminianismo, salvo uma vez, salvo para sempre, não quero entrar por aí. Mas eu não sei qual vai ser o meu futuro. Eu não sei qual vai ser o meu futuro. Mas não vivo amedrontado com isso. Tenho que viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas eu não sei se vou fazer algo mais geneira no futuro, do qual vos vou envergonhar. Eu espero que não. Mas aqueles que estão de pé, tenham cuidado para que não caiam. E estas coisas acontecem também nas comunidades espirituais. Demas, tendo amado o presente século, abandonou Paulo. O que é que isto quer dizer, ter amado o presente século? Esta expressão é muito clara. Demas, por alguma razão, abandonou o Evangelho e foi fazer outra coisa. Mas outros não. Depois Paulo continua, ainda 2 Timóteo diz, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Estes já foram como que enviados. Diferente. A comunidade também tem destas coisas. A comunidade, porque é vulnerável, leva-nos também às vezes a sentir dor. Não há nenhuma união entre pessoas que seja profunda e íntima, que não possa proporcionar dor. Porque é isso que é a comunidade. E é por causa disso é que eu fugi durante anos da minha vida de ser realmente uma pessoa comunitária. E se calhar é por causa disso que a nossa geração foge de ser, efetivamente, comunidade. Porque às vezes a comunidade provoca dor. E provoca sofrimento. E é disso é que nós temos medo. E é disso é que nós fugimos.
Mas não há fé sem comunidade. Da mesma forma como não há fé sem oração, não há fé sem leitura da palavra. Como disse o Armando quando esteve aqui a pregar, não há fé não sem relacionamento com Deus, não há fé sem intimidade com Deus. Essa será de facto a expressão mais correta, a intimidade com Deus. Mas também não há fé sem comunidade. Porque Deus manifesta-se, Deus escolheu manifestar-se, que este é o grande mistério, através de cada um de nós. Através da comunidade que Ele forma, que é a Igreja. A comunidade de fé. E isto é de tal modo sério, podemos voltar a Colossenses, isto é de tal modo sério, que Paulo termina este texto dizendo uma coisa muito simples, mas que representa muita coisa também, representa algo muito profundo, a nível do que é a comunidade. Nos versículos 15 e... Aliás, nos versículos 16... Depois, claro, no versículo 15, ele fala de Ninfa e da igreja que estava hospedada em casa de Ninfa. E no versículo 16 ele diz: e uma vez lida esta epístola, esta carta, perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede igualmente perante vós. A partilha da fé é comunitária. Nós hoje também sofremos um fruto do individualismo, que é: eu posso ter um relacionamento com Deus sozinho em minha casa porque eu leio a Bíblia. Isso não é verdade. A leitura da Bíblia é sempre subjetiva. Nós lemos a Bíblia com os nossos olhos, com os nossos problemas, às vezes com aquilo que nós queremos ver na Bíblia. E nós precisamos uns dos outros para que nos possamos corrigir uns aos outros. Até na própria leitura da Bíblia. Até na própria leitura da Bíblia. Não há fé sem comunidade até na leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é um ato comunitário. Convém que nós possamos meditar nela sozinhos, sem dúvida que isso é fundamental. Porquê? Porque é nesse ato individual que eu posso ter um relacionamento íntimo com Deus, mas depois é uma relação vertical, mas é como vocês veem aqui, uma relação horizontal. Esta carta que era escrita ao pessoal de Colossos teve que depois ser lida no resto das outras igrejas. Isto era transversal, era horizontal. E as pessoas liam em comunidade, interpretavam em comunidade e aplicavam e viviam em comunidade, porque essa é outra, interpretar e depois é o viver. E viviam em comunidade. Comunidade é também, e estou a caminhar para terminar, no versículo 17, comunidade é também o local onde nós percebemos os nossos dons e onde aplicamos os nossos dons espirituais. Só em comunidade é que eles podem ser vividos, experimentados, descobertos. Como diz no versículo 17, também dizei a Arquipo, uma das pessoas está ausente aqui também. Arquipo, mais um bom nome para dar a um filho. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Paulo está a dar-lhe motivação. Olha, aquele ministério que te foi dado para tu cumprires, continua. Avança, vai por aí. Provavelmente Arquipo estava a te passar por alguma dificuldade. Provavelmente estava a acontecer qualquer coisa que nós não sabemos. Pela carta é impossível de saber. A comunidade é também o local onde nós exercemos o dom que Deus nos dá e distribui perante a sua igreja. Deus deu-nos diferentes capacidades. E é também aqui o local onde essas capacidades são manifestadas. Quando eu digo aqui o local, não estou a falar desta estrutura, não é? Estou a falar da vivência enquanto corpo. E vocês não vão levar a mal se eu vos disser que há pessoas em relação às quais eu faço uma comunidade de fé bem próxima e que não estão presentes nesta igreja. E vocês não vão levar a mal, obviamente, se eu vos disser isso. Não é? Porque comunidade é as pessoas que caminham connosco na fé. Pessoas que caminham connosco na fé. E essa é talvez uma parte complicada do nosso individualismo. É fácil vir aqui à igreja, sentar-nos, ouvirmos, mas isso não significa que tenhamos comunidade. Isso não significa sequer que há comunidade espiritual. E reparem, não estou a falar para vocês, estou a falar para mim. Como eu vos disse, eu comecei isto confessando-vos um problema que eu reparei só há poucos anos da minha vida. Quer dizer, mas que me acompanhava desde que nasci. Podemos muito bem vir à igreja
e não estarmos numa comunidade espiritual. Mas se caminharmos na fé ao lado de outras pessoas, caminhar às vezes atrás, porque reconhecemos é alguém humano, que também tem falhas, reconhecemos é alguém que pode nos ajudar mais do que outros, mas também dando o braço, na sua horizontalidade, dando o braço a outros, caminham connosco ao lado, e agarrando por trás, e ver quem é que está atrás, e agarrando também, e puxando por outros. Este tipo de comunidade é uma comunidade onde os dons são exercidos, onde os dons de facto são exercidos. Termino-vos com uma história. Há muita coisa que vocês não conhecem do Manuel, do verdadeiro Manuel que habita em mim. Bem, eu diria que não é o verdadeiro Manuel. Eu diria que é o Manuel fruto do pecado. O verdadeiro Manuel, depois de eu ter aceito Cristo, é Cristo em mim. Esse é o verdadeiro Manuel. É o Cristo que habita em mim. Da mesma forma como é em vocês. Mas há um outro Manuel. Às vezes eu tenho medo, os livros de autoajuda e etc. Às vezes dizem, não, procura o eu que está em ti. E eu digo, poxa, quero é fugir do eu que está em mim. Quero é fugir. Encontra o eu que está em ti e tu vais encontrar a felicidade. Deve ser, deve. O eu que está em mim é muito mau. E viver em comunidade implica como diz o Rui Veloso numa canção, implica ver o seu lado lunar. Implica ver o seu lado lunar. Mas implica também estar disponível para falar sobre esse lado lunar e para conversar acerca desse lado lunar e para tentar resolver isso também em comunidade. E quem é que nos conhece mais? Provavelmente a pessoa que vive mais tempo connosco. Provavelmente. Lembro-me de uma vez onde o meu carro foi roubado pela segunda vez. Era um Fiat Uno. Só ter sido roubado 2 vezes até foi pouco, tendo em conta que aquela fechadura abre-se, que é uma facilidade. Aquilo parece que se soprar aqueles Fiat Unos antigos, só de soprar a porta abria. Claro, estou a exagerar, mas era muito fácil abrir aquela porta do carro. Esse carro foi roubado uma segunda vez e eu vou sair para a rua e vejo que não estava lá o carro. Já não sei quanto tempo é que eu me apercebi que o carro foi roubado e eu fiquei full. Fiquei mesmo full. Não consegui lidar com frustração. Fiquei zangado com Deus. Fiquei zangado com Deus naquele momento. Pai, Deus, como é que foste prometer uma coisa destas? Eu preciso agora mesmo. Como é que isto é possível? Não sei, mas a Vera não estava ao pé de mim na altura, mas depois a Vera chegou ao pé de mim e viu-me naquele estado. E refilou comigo. E disse-me, disparado, calma-te. Pá, que atitude é essa que estás a ter? Que atitude é essa que estás a ter? Pá, um carro é um carro. E nós somos um bocado desprendidos relativamente às coisas materiais. Pá, precisavas agora dele, mas paciência, isto vai-se resolver. A Vera viu um lado de mim que vocês se calhar nunca viram. Porque nós dois éramos, naquela altura, espero que ainda agora sejamos, comunidade. Eu reagi mesmo muito mal, deixe-nos dizer. Não é por acaso que a Vera disse isso, eu reagi mesmo muito mal. Eu não pensei que eu estive assim a dizer palavrões, nada disso. Não é por aí, não é por aí que eu manifesto a minha raiva, não é por aí. Mas há outras formas de manifestar a raiva. E descontrolei-me ali, naquele momento, descontrolei-me. O Manuel que veio ao de cima, o eu interior que lá estava era um monstro. E a Vera viu esse monstro. E teve que bater nesse monstro. Figurativamente falando. Depois mais um bocadinho, olhei, estávamos ali naquela, eu finalmente me acalmo. Aquilo era uma rua assim inclinada e vejo, olho lá para baixo e vejo o carro. E eu, mas aquilo parece, mas lá mesmo muito ao fundo, aquela uma rua mesmo comprida, eu olho para baixo. Aquilo é o carro. O que é que tinha acontecido? O carro estava com problemas na embreagem. Há dias de azar até para um ladrão. E eles tentaram meter a primeira, eles apanharam o carro, e não sei se eles fizeram lá alguma coisa, mas a embreagem estava mesmo nas últimas. Eu por cá já dizia, até quando é que isto vai durar?
E foi, olha, foi até o momento em que roubaram o carro. Então eles não conseguiram engatar a primeira, então tiveram que deixar o carro. O carro foi andando, andando, e tiveram que deixar o carro lá embaixo. Da primeira vez que me roubaram o carro, esse Fiat Uno, os ladrões foram apanhados porque ficaram a discutir, porque tinha aquilo na reserva, então eles ficaram a discutir. E houve uma vizinha que viu, estava grávida, estava com insónias e foi à janela de madrugada, viu a roubar o carro, telefonou para a polícia. Enquanto eles discutiam ali se roubavam outro carro ou não, os ladrões apanharam. Então, aquele Fiat Uno teve de facto algumas histórias. Teve de facto algumas histórias. Mas a questão aqui é: a Vera viu uma faceta minha da segunda vez que roubaram o carro que era impossível alguém ter visto se não estivesse próximo e se não houvesse intimidade. E esse é o problema da comunidade. O que é que nós aprendemos com tudo isto? E agora terminando. O que é que nós aprendemos com tudo isto? O que nós aprendemos com tudo isto é que nós sabemos que anelamos comunidade. Nós ansiamos por comunidade. Ansiamos mesmo. Só que ela tem um preço e ela tem um custo. Eu estou mesmo, e digo isto com muita sinceridade, eu estou mesmo a tentar combater o terrível individualismo que a minha cultura colocou na minha cabeça. Estou a tentar combater com... Eu não digo se é todas as minhas forças, porque há coisas que eu podia fazer, não é... Ainda tenho muito para trabalhar. Se calhar não estou a usar todas as minhas forças nisso, mas estou mesmo a tentar fazê-lo. Com outras pessoas que também estão a tentar caminhar nesse sentido. Algumas delas já estão muito mais longe do que eu na prática do estrangulamento do individualismo. Eu ainda tenho muitos passos para dar. Mas eu acredito mesmo que isto vale a pena. Eu até acho que a fé cristã, provavelmente, não tem maior impacto na nossa sociedade europeia, porque é uma sociedade já pós-cristã, já acha que o cristianismo já não tem nada a dizer à nossa vida. E se calhar nós não conseguimos revelar o impacto que isto tem porque estamos maniatados pela nossa vivência não comunitária. Pela nossa vivência não comunitária. Um dos textos que a Ana leu, não fui eu que disse à Ana para ler esse texto, foi a Ana que pensou em ler esse texto, na Ana Cristina, aqui em Atos. Teve a ver exatamente com o facto de eles viverem em comunidade, até tinham tudo em comum. Eu não estou a dizer para chegarmos aí, para vendermos tudo, como fizeram os cristãos em Jerusalém, viveram tudo e tinham tudo em comum. Mas alguma coisa está errada na forma como estamos a viver as nossas vidas. Alguma coisa está errada no individualismo, em que é talvez demasiado exagerado. Mas nada disto se faz por obrigação. Nada. Isto é tão forte em nós que é impossível obrigar alguém a sair desse individualismo. Tem que ser cada um de nós, temos de ser cada um de nós a darmos passos concretos para acabar com estas amarras que a cultura produziu e colocou em nós. A fé cristã vive-se em comunidade espiritual, mas isso implica sermos vulneráveis e estarmos abertos à dor que isso provoca. À dor que isso provoca. Eu vou-vos pedir para orarmos. E como temos feito nos últimos tempos, eu vou pedir para projetar a oração e, tal como nós temos feito, vamos esperar uns minutos em silêncio, lendo a oração, e quem quiser poderá fazê-la para si próprio. Eu vou só ler, não é preciso vocês acompanharem-me. Jesus, confesso e entrego-te o meu individualismo. Sei que sou fruto desta geração e que não sei viver em comunidade, mas sei que preciso dela para viver a minha fé.
Ajuda-nos a caminhar contigo e com os irmãos da fé. Amém.